Essas imagens que você está vendo foram registradas há poucos dias pela própria NASA. E nelas, aparece algo que os astrônomos simplesmente não conseguem explicar. O objeto 3I Atlas, aquele mesmo que atravessou o sistema solar vindo do espaço interestelar, acaba de ser fotografado novamente. Mas agora ele está diferente, muito diferente. Seu brilho mudou, sua forma parece ter se alterado e os padrões de movimento que os cientistas estão observando estão desafiando até os modelos mais precisos da física moderna. Alguns especialistas afirmam que ele apenas se fragmentou, mas outros, como o renomado astrofísico Avi Loeb, de Harvard, estão levantando uma hipótese mais ousada, a de que o Atlas pode não ser um simples corpo natural, e sim um artefato interestelar, talvez enviado intencionalmente ou perdido por uma civilização muito mais antiga que a nossa. O que a NASA encontrou nessas novas imagens está intrigando o mundo. E quanto mais os cientistas analisam, mais essa história parece se afastar da simples ideia de um cometa errante. Então, prepare-se, porque hoje vamos mergulhar no que a NASA realmente descobriu e por que o Atlas pode ser o visitante mais enigmático que já passou por aqui. Nos últimos meses, uma série de novas medições sobre o Atlas deixou a comunidade científica em alerta. O que parecia ser apenas mais um cometa interestelar, agora revela comportamentos que desafiam as leis conhecidas da física, e talvez até a nossa compreensão sobre o que existe além do sistema solar. As últimas análises feitas por telescópios de alta precisão detectaram mudanças sutis, porém constantes na velocidade e no ângulo da trajetória do Atlas. Essas variações não seguem o padrão de um corpo sendo empurrado apenas pela radiação solar ou pela ejeção de gases, como acontece nos cometas convencionais. Há algo interferindo em seu movimento. Algo que parece atuar de forma controlada, quase deliberada. Mas a maior surpresa veio da luminosidade. O Atlas começou a emitir um brilho verde muito mais intenso do que o previsto. A princípio, acreditava-se que isso se devia ao cianogênio e ao carbono diatômico em sua composição, gases conhecidos por produzirem esse tom vibrante quando reagem à luz solar. Porém, novos espectros mostram que a intensidade do brilho é desproporcional à quantidade dessas substâncias detectadas. Em outras palavras, o Atlas está brilhando mais do que deveria ser fisicamente possível. E as anomalias não param por aí. As recentes amostragens de luz revelaram metais e compostos voláteis que não correspondem a nada já registrado em outros cometas. Entre eles, há indícios de elementos que só se formam em regiões extremamente frias, muito além das fronteiras conhecidas das estrelas vizinhas. Isso sugere que o Atlas pode ter vindo de uma região do universo onde as condições químicas são completamente diferentes das nossas. O mais impressionante é que o brilho verde parece pulsar levemente em certos intervalos. Alguns astrônomos chegaram a comparar esse comportamento com uma respiração luminosa, algo que ainda não possui explicação plausível. Há quem acredite que possa ser apenas um efeito óptico, mas outros, mais ousados, estão começando a cogitar se esse padrão não esconde algum tipo de informação. Enquanto a NASA tenta manter o discurso de cautela, diversos observatórios independentes vêm registrando leituras que reforçam o caráter incomum do Atlas. Seu núcleo, ao que tudo indica, é mais denso do que o esperado e há sinais de fragmentos se desprendendo, mas de modo estranho, quase coordenado, como se o objeto estivesse se auto-ajustando. E é justamente esse tipo de comportamento que reacende uma antiga discussão. Será que estamos observando apenas um visitante natural ou algo projetado para parecer natural? O renomado astrofísico Avi Loeb de Harvard voltou a ser citado nos últimos relatórios após afirmar que o Atlas repete o mesmo padrão intrigante visto no Oumuamua, o primeiro corpo interestelar já detectado. Segundo Loeb, quando um objeto desafia as leis conhecidas e exibe sinais de movimento controlado ou luminosidade anômala, não devemos excluir a hipótese de origem inteligente. E,
Embora a maioria dos cientistas ainda prefira manter o pé no chão, é inegável que as evidências estão se acumulando. O Atlas não apenas se comporta de forma diferente, ele parece responder ao ambiente de um jeito que nenhum outro cometa já respondeu. Mas se há de fato algo de inteligente por trás desse brilho verde, se ele não é apenas um reflexo químico, e sim um sinal, o que isso significaria? Será que estamos diante de uma sonda alienígena, observando discretamente nosso sistema solar? Essa é justamente a hipótese que começa a ganhar força entre os maiores nomes da astronomia moderna, e é sobre ela que vamos mergulhar no próximo bloco. Nos últimos dias, uma teoria tem ganhado força entre os círculos mais ousados da astronomia. E se o Atlas não for apenas um cometa? E se estivermos diante de algo criado e não simplesmente formado pelo acaso? A ideia pode soar audaciosa, mas não é nova. Quem reacendeu essa discussão foi Avi Loeb, professor de astrofísica em Harvard e um dos nomes mais respeitados e também mais controversos da ciência moderna. Loeb ficou conhecido quando, em 2017, sugeriu que o objeto interestelar Oumuamua poderia ser, na verdade, uma sonda alienígena. Na época, ele foi duramente criticado por desafiar o pensamento convencional. Mas agora, com o Atlas exibindo as mesmas anomalias, aceleração sem causa aparente, formato indefinido e comportamento imprevisível, as palavras de Loeb voltam a ecoar. Em uma entrevista recente, ele afirmou: "Se a natureza nunca produziu algo com essas características, talvez devamos considerar que isso não veio apenas da natureza." O que ele quer dizer é simples, mas profundo. Quando um objeto não se comporta como pedra, nem como gelo, nem como poeira, é preciso admitir a possibilidade de que ele foi projetado. E o mais interessante é que o próprio Loeb fundou um projeto chamado Galileo Project, voltado exatamente para estudar objetos anômalos que cruzam nosso sistema solar. De acordo com ele, o Atlas possui assinaturas que lembram muito o comportamento de tecnologia de propulsão não convencional, algo que se ajusta à luz solar e altera sua rotação de maneira suave, quase intencional. Enquanto isso, a NASA tem adotado uma postura discreta. Os comunicados oficiais evitam qualquer menção à hipótese extraterrestre. O foco está nos dados técnicos, composição química, velocidade, distância, comportamento térmico. Mas por trás das câmeras, astrônomos ligados ao próprio programa de rastreamento de objetos próximos à Terra admitem que o Atlas não se encaixa em nenhum modelo conhecido. Um pesquisador da missão, que preferiu não se identificar, declarou em um fórum acadêmico: "Não podemos confirmar nada, mas o padrão de luz do Atlas é tão irregular que parece ser uma forma de comunicação ou ajuste de energia." É claro que isso não significa que tenhamos uma nave espiando a Terra, mas a mera possibilidade é o suficiente para reabrir uma questão que acompanha a humanidade desde os tempos antigos. Estamos realmente sozinhos? Se o Atlas fosse, de fato, um artefato enviado por uma civilização avançada, isso explicaria muita coisa: sua origem interestelar, seu brilho pulsante, sua rota precisa. Talvez ele não esteja vagando, mas viajando com propósito. E há algo ainda mais intrigante. As últimas imagens de alta resolução mostram uma estrutura incomum em sua superfície, com ângulos e sombras que lembram uma espécie de geometria ordenada, nada que se esperaria de um corpo natural desgastado por bilhões de anos. Para alguns, é apenas coincidência. Para outros, um detalhe que pode mudar a história da astronomia para sempre. O que torna tudo isso ainda mais fascinante é a forma como a ciência moderna se equilibra entre a prudência e a curiosidade. De um lado, há os que afirmam que precisamos de mais dados antes de especular. Do outro, mentes como a de Loeb, que acreditam que ignorar o impossível é o mesmo que fechar os olhos para o futuro. E talvez, no fundo, essa seja a essência da investigação científica: avançar, mesmo que a explicação pareça improvável. Porque, se o Atlas realmente for algo mais do que um cometa, então não estaríamos apenas diante de uma descoberta astronômica, mas de um contato indireto com outra inteligência. Uma inteligência que talvez já esteja nos observando há muito tempo. Mas o que isso significaria para nós, para a humanidade e para a nossa própria visão sobre a origem da vida?
Se essa hipótese se confirmar, ela pode reescrever tudo o que pensamos sobre quem somos e sobre o nosso papel nesse imenso palco universal. E é justamente essa reflexão que nos leva ao próximo e último bloco, onde vamos explorar as implicações existenciais dessa descoberta. Porque se o Atlas for mesmo a criação inteligente, isso levanta uma pergunta que vai muito além da astronomia. E se o universo inteiro for uma criação? E se o Atlas não for apenas um visitante do espaço profundo, mas uma peça de algo muito maior? Um lembrete, talvez sutil, talvez intencional, de que não estamos apenas observando o universo, mas fazendo parte de algo que também nos observa. Essa possibilidade muda tudo. Porque se o Atlas for uma criação inteligente, então surge uma pergunta inevitável. E se o próprio universo for uma criação? Durante séculos, a ciência tentou responder essa dúvida com números, equações e observações. Mas quanto mais olhamos para o espaço, mais parece que é uma lógica delicada, quase poética, sustentando cada parte dele. As leis que mantêm as estrelas acesas, as distâncias exatas que permitem planetas habitáveis, a precisão quase programada com que o universo parece funcionar. Nada disso é aleatório. É como se existisse um código, um conjunto de instruções tão bem estruturado, que mesmo sem sabermos quem o escreveu, ele continua rodando há bilhões de anos com perfeição. Albert Einstein uma vez disse: "O mais incompreensível do universo é que ele é compreensível." Essa frase aparentemente simples carrega um paradoxo profundo. Por que um universo fruto do acaso teria regras que nós, seres feitos de poeira e carbono, conseguimos entender? Por que a matemática, uma invenção humana, consegue descrever com tanta precisão os mecanismos que regem tudo? Talvez porque fomos feitos para compreendê-lo, ou porque fomos feitos por quem o compreende. Essa ideia não é sobre religião, mas sobre curiosidade. É sobre aceitar que, diante do desconhecido, talvez o verdadeiro objetivo da ciência não seja destruir o mistério, mas revelar sua beleza. E o Atlas pode ser parte dessa revelação. Não apenas como um objeto físico que viaja entre as estrelas, mas como um símbolo, uma lembrança de que há muito mais lá fora do que nossos telescópios conseguem captar. Talvez ele seja natural, talvez seja artificial, mas em ambos os casos, ele carrega uma mensagem poderosa. O universo ainda tem segredos que não estamos prontos para entender. E é isso que o torna tão fascinante. Imagine só, se realmente existe uma inteligência por trás do Atlas, ela pode ter enviado aquela estrutura há bilhões de anos, quando a Terra nem existia. O simples fato de agora, em 2025, estarmos observando suas imagens, tentando decifrar seu comportamento, já mostra que somos parte dessa grande rede de descobertas. Um diálogo silencioso entre o desconhecido e o que tenta compreendê-lo. E é exatamente por isso que precisamos continuar olhando para o céu. Porque cada luz distante, cada objeto inexplicável, pode ser mais do que apenas poeira ou rocha. Pode ser uma pista sobre nós, sobre nossa origem e talvez sobre o propósito de tudo isso. Então, se você quer acompanhar cada nova atualização sobre o Atlas, sobre as novas imagens, as análises e as possíveis revelações que ainda virão, inscreva-se aqui no canal agora mesmo. Tem vídeos novos todos os dias, de segunda a sexta, sempre com as descobertas mais recentes e as reflexões mais instigantes sobre o universo e os seus mistérios. E se esse vídeo te fez pensar, deixe o seu like, compartilha com alguém que também se fascina com o desconhecido e me conta aqui nos comentários. Você acha que o Atlas é apenas um cometa ou pode haver algo mais inteligente por trás disso tudo? Porque no fim das contas, a maior descoberta pode não estar lá fora entre as estrelas, mas dentro da nossa própria capacidade de questionar.